queria dizer uma coisa para vocês. Em 1921, numa certa feita, no dia 16 de agosto, o senhor Rui Caetano Barbosa de Oliveira, Rui Barbosa, escreveu Oração aos Moços. E quando ele escreveu Oração aos Moços, nesses 105 anos que nos separam desta data, Rui Barbosa já sentia no seu âmago, no seu sentir, na sua alma, que alguma coisa não ia bem com a justiça, que alguma coisa fazia mal ao Brasil e a ele. Por isso, Rui disse claramente: o homem chega a ter vergonha da virtude. E nada mudou, senão para pior, desde então. Por isso, é responsabilidade de todos os brasileiros, mas, em especial, é responsabilidade dos jovens fazer com que isso, de alguma forma, mude. Mas está piorando, porque a justiça brasileira hoje é genuflexa a este Supremo Tribunal Federal. Sabe, a este Alexandre de Moraes, que escreveu uma Constituição brasileira interpretada e a rasga todos os dias e humilha esta Constituição de 1988, fazendo com que ela seja conspurcada diuturnamente, rasgando-a, transferindo as responsabilidades constitucionais do tribunal que ele representa e interpretando a seu bel talante, da sua forma pessoal, transformando o futuro e a aspiração e a inspiração da minha juventude em um sentimento de perplexibilidade. Os jovens do meu país já não têm mais a esperança que deveriam ter. Já não têm mais a visão média de um Estado que os recompense por qualidades. Porque a visão de Estado brasileiro hoje é de um Estado ajoelhado para o quê? Bolsa Família. É isso. Isso me envergonha, isso me entristece e isso me humilha enquanto cidadão, porque é o que eu estou passando para a juventude, para os que vêm, para os moços, e a oração aos moços que eu sustento é uma oração que me faz ir às lágrimas, porque eu não consigo falar com os jovens, os netos que a minha família trouxe ao mundo, e dizer: vá para a escola pública, estude, porque você será reconhecido, porque você enfrentará um Brasil que vai te dar oportunidade. Não, eu não consigo dizer isso. Eu só vejo a possibilidade de que essas crianças, para serem competitivas, vão ao estudo particular, que custa fortunas, e isso faz o quê? Aumenta a divisão abissal que esse país já vive, seja por força de alguns acreditarem nesse desastre que é a esquerda, seja por força de outros tantos acreditarem que lá do lado direito extremo vão encontrar, de alguma forma, a luz, para que esse país seja viável e honre seus jovens, e honre sua história e sua juventude. Eu tenho o prazer e a honra de ter gente hoje do MBL aqui, e ter o fundador do MBL ao meu lado. E isso me enobrece, a confiança de um menino como esse vir a uma tertúlia com um velho como eu. Só que a velhice, ela está na mente de cada um. E enquanto eu tiver o compromisso moral de sustentar no microfone, ou numa visão pública, que o Brasil tem que melhorar e vai melhorar, que vai se libertar dos grilhões que nos acorrentam desde sempre. Quais grilhões? Os grilhões da ignorância, os grilhões do medo e, sobretudo, da frouxidão. Somos plebes e débeis, todos nós, vocês e eu, porque continuamos a aceitar um homem que preside a República, fazendo desse país uma chacota internacional,
foi fazer abdominal a semana passada na França. O guardacho, borracho, abdominal. Vergonha, vergonha. E vergonha e mais vergonha. Isso tem que acabar. Só vai acabar quando nós todos nos lembrarmos da nossa responsabilidade enquanto cidadãos. Não importa se você é um cidadão velho como eu ou se você é um cidadão moço como esses meninos que fazem essa bancada aqui agora. Não importa. A responsabilidade é coletiva, é nossa. Nós temos obrigação de construir um Brasil melhor. Eu tenho o prazer e a honra de receber Renan Santos. Boa noite, BH. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ter trazido o Renan. E agora, comanda o programa. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui na Rede Mercosul FM. Boa noite, Rafa, Henrique, nossa plateia aqui, Renato Impera, Novos Clássicos, Will. Eu queria falar para todas as pessoas que acompanham política que eu, como um jovem entrando nesse mundo, já não tão jovem, mas para a política ainda muito jovem. O que eu percebo é que no Brasil nós temos muitos inimigos. Alguns mais óbvios, como a esquerda, a ignorância, o assistencialismo, ou Alexandre de Moraes, então, mas menos óbvio que isso, os superpoderes da Suprema Corte. Por que eles têm esses superpoderes? Pelo parlamento corporativista, que confunde o seu próprio dinheiro com o dinheiro do povo brasileiro. Um poder errado leva outro poder errado na mão das pessoas erradas. Eu acredito que para a gente combater isso, para a gente enfrentar esses inimigos, a gente precisa de um projeto. É por isso que eu quis trazer o Renan. Ele tem um projeto. Pois é, assim, enfim, fico muito honrado de receber essa apresentação. Ele tem um plano, né? E espero que o plano seja bom. Então, queria primeiro agradecer a todos vocês por estar presente aqui, pela oportunidade. Eu me lembro quando vocês comentaram sobre a existência, sobre a montagem do partido que estava rolando, e o Bruno tinha comentado, aí você falou, como assim, estão montando um partido? Traga essa pessoa aqui. Aí eu falei, ok, irei, aceito o convite, e vim, e à época o partido devia estar com coisa de 70% mais ou menos das fichas validadas no TSE, e hoje eu chego aqui com 96% delas validadas, ou seja, nós teremos cumprido os requisitos quase impossíveis por parte do Tribunal Superior Eleitoral para a montagem de um partido em 1 ano e 7 meses, o que é recorde. Assim, nós batemos recorde de prazo e nós também batemos recorde de quantidade. Nós somos o partido em formação que mais coletou assinaturas na história do Brasil e no período de tempo mais rápido. E muita gente se perguntando, realmente isso aconteceu? Como pode e tal? E hoje eu vou abrir a caixa preta aqui com vocês, vai ser um prazer tratar desse assunto, e falar por que estamos montando um partido político, porque temos supostamente muitos partidos no Brasil, e ter mais um de nada agrega, certo? No que eu começo com a provocação, nós temos pouquíssimos partidos políticos no Brasil. Nós temos legendas, e as legendas no Brasil são cartórios. Por serem cartórios, elas são utilizadas para venda durante o período eleitoral. Então você que está assistindo, saiba aqueles nomes genéricos, aquela sopa de letrinha que vocês dizem, o fulano saiu pelo PSD e o Solidariedade virou e falou com o DEM, que virou União Brasil, que agora juntou com o PP. Isso não significa nada. Os partidos são absolutamente iguais. Eles representam a mesma coisa, aquela doutrina patrimonialista, que no fim do dia termina, como o Ogê falou no começo, mantendo uma parte da população, em resumo, recebendo bolsa e auxílio, e a outra parte da população escravizada, pagando a conta. Por isso que o Haddad está aumentando o imposto sem parar nos últimos meses, e não é meio que brincadeira, é real, é um jogo muito claro. Quem é produtivo paga, e quem não é produtivo recebe para ficar numa posição de semi-escravidão. A gente está montando um partido, primeiro, para ser partido, para ter posições, e as posições vão ser mantidas, seja no momento de popularidade, que é muito gostoso você ter uma posição política quando ela é popular. O povo está a favor e tal, mas é difícil você manter sua posição quando ela é impopular. Então, no nosso histórico no MBL, gostem ou não, o MBL sempre optou pelo caminho da própria convicção, mesmo que isso nos tirasse votos, nos tirasse popularidade, seguidores em redes sociais. Isso, vamos dizer, está no nosso DNA, isso nos torna polêmico, temos mais pessoas hoje que nos odeiam do que gostam da gente, isso eu posso Eu podia ser filiado do MBL, então, frouxo. Tem mais gente que te odeia, que gosta. Pô, a nossa... Então me dá a ficha. Esse é o jogo. Carta para 2. Bora? Olha só, o que eu posso colocar para você já. Arrumar briga hoje com os 2 projetos mais populares do Brasil, e nem chamo de projetos, com as 2 figuras mais populares, a gente briga com o Lula e com o Bolsonaro, te garante ser odiado em qualquer bairro da cidade que você vá, mas ao mesmo tempo aponta um caminho, e esse é o que a gente quer demonstrar.
Você começou, hoje, me permita te chamar de você, Claro, falando uma exortação aos jovens, né, com uma certa desilusão, que o Rui Barbosa falava muito do ter vergonha de ser honesto. sim, E o Brasil é um país que te dá vergonha de ser honesto. sim. Toda vez que você pega uma fila e não fura ela, você olha alguém furando, você fala, eu tô sendo um trouxa aqui. Que é quando você paga uma DARF no imposto, é quando você não fura a fila dos carros. A DARF é pior do que furar a fila. Porque eu daí dá acho. mais dinheiro para os malandros, de novo. Exato. E você se sente um otário no Brasil, porque permanentemente você percebe que tem gente passando a perna em você. E a coisa foi construída dessa maneira. A gente percebeu que os mais jovens, porém, e esse é o desafio e essa é a notícia boa que eu te trago, os mais jovens não estão pensando em manter as coisas como estão e mais. Isso é um sinal tão forte que os próprios inimigos nossos se pronunciaram. Você deve ter visto que saiu uma pesquisa lá na Globo News do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que o grupo está preocupado com segurança pública. Você imagina, deve ter soltado uma pesquisa sobre Comando Vermelho, sobre algo novo sobre o PCC. Não, a preocupação deles é a radicalização dos homens jovens. Então eles fizeram uma grande pesquisa que saiu na Globo News e eles descobriram que os homens jovens estão se radicalizando. Eles estão jogando videogame, e foi um argumento sério que os pesquisadores descobriram. Eles estão usando videogame, eles estão lendo certos livros, eles estão assistindo certos conteúdos no YouTube e eles estão indo à direita. E isso precisa ser combatido. Inclusive é uma das motivações para essa regulamentação que a STF está fazendo. E a real é o seguinte, o homem jovem, até seus 30 anos, ele está com uma perspectiva muito diferente. Ele não está querendo ser escravo, assim como ele não está querendo furar fila. E é esse cara que a gente tem que dar um instrumento, é por isso que a gente montou esse partido, para ele poder lutar. Esse homem jovem, a única coisa que ele precisa é lutar. A gente não tem que garantir que vai ganhar. A gente tem que lutar. E lutar, a gente vai saber se a gente ganha ou perde no final. Ter o direito de lutar é a coisa mais importante que o homem pode ter. E é isso que a gente vai fazendo. O Renan, ele se notabilizou no Brasil por muita coisa. Quem está nos assistindo e sabe que ele é despiciente e desnecessário dizer, mas pode ser que tenha gente que não saiba, né? Porque nós temos também uma audiência de pessoas de faixa etária mais elevada. Ele é de Vinhedo e começou o jogo mesmo quando a disléxica era presidente da República, né? E aí, em 2013, anos subsequentes, ele se notabilizou assim como movimento, com o Kim Kataguiri, que eu tive o prazer de conhecer, com quem eu conversei na Câmara Federal mais de vez, né? E entendo que os jovens finalmente encontraram um caminho. E esse caminho os diferencia daqueles que são da terceira idade, onde me encontro. Por que razão? Porque os partidos políticos, e eu agora vou fazer aqui uma declaração, o Partido da Renovação Nacional, pelo qual foi eleito o Fernando Collor, ele não tinha um estatuto. Porque ele vinha de uma outra sigla partidária, que era de jovens também no Partido dos Estudantes. do PJ. E eu participei, minha pessoa, ao lado de Luiz Antônio Fleury Filho, ex-governador de São Paulo, já falecido, porque eu era advogado de José Carlos Martinez, quando a gente escreveu o Estatuto PRN. Eu vou confessar a esse jovem, aos jovens que estão aqui presentes, como você está certo quando você diz que a sopa de letrinhas é mais do mesmo. Nós tínhamos prazo, e construir um estatuto partidário é uma coisa muito difícil. Demanda, se você for construir mesmo, você tem que ter um conjunto de pessoas, de pensadores, etc. O que a gente fez? A gente pegou o estatuto do Partido da Frente Liberal, do PFL, que era o sucessor da Arena. Veja, esse é o partido do Collor. Eu estou confessando aqui, quem quiser guardar a fita, usar, pode usar. Tá, eu estou confessando. Nós pegamos o estatuto, eu pus aqui, Fleury na minha frente, lá no PTB. Não, isso foi antes do PTB. Aqui em Curitiba, na Central Nacional de Televisão, que era a televisão do Martinez, e passamos a redigir o Estatuto do Partido da Renovação Nacional. Foi assim. Tá? Então, nada se cria, sob o ponto de vista dessa história política que existe até esse momento. Tudo se copia e tudo roda em torno do mesmo. A única coisa que mudou é fundo partidário. Então, meu filho, o que tem de ladrão em partido político, ladrão que é presidente, vice-presidente, mete a mão no jarro. Não, nossa.
É isso? Queria falar um pouco da minha visão sobre a missão, ou partido missão, como preferir. O que eu acho que vocês estão fazendo, cara? Vocês estão fazendo o que a direita brasileira deveria fazer. O que o PL deveria ter feito e não faz. Vocês mandaram alguém para El Salvador para ver como resolver um problema de segurança pública. Vocês mandaram aqueles dois ali para Buenos Aires para entender o que o Milei estava fazendo, que universidade ele criou. Vocês estão fazendo um livro dizendo como vocês vão mudar o Brasil. Como o PL vai mudar o Brasil? Xingando Alexandre de Moraes? Todo mundo está fazendo isso, faz mais de um ano. E qual o resultado? Agora o Bolsonaro chamou ele para ser vice, chamou quem estava na frente do quartel de maluco, e a gente não teve nenhuma grande vitória nesse país. Muito pelo contrário, o Lula voltou porque não havia um plano. Existia um amontoado de projetos individuais. E eu acho que é isso que diferencia o Renan Santos. Ele traz para a direita brasileira o que deve ser feito, como deve ser feito, não só na cabeça dele, mas de várias pessoas qualificadas que estão à sua volta. Como o próprio Kim Kataguiri, um dos deputados mais produtivos do país, que esse ano teve vitórias como a questão do licenciamento ambiental, que vai permitir mais de centenas de milhões de reais em investimento no Brasil. A questão do aumento de pena na segurança pública, que todo o PL votou a favor e estava lá junto com ele. Então, essas vitórias, com 1, 2 parlamentares, alguns estaduais, grandes vitórias para a nossa direita, estão acontecendo por poucas pessoas. Agora, imagina com um partido, imagina com 10, imagina com 15, imagina com milhões sendo investidos para estudar os outros países, o que a direita fez em vários lugares, o que o Trump está fazendo de certo, e ser aplicado aqui no Brasil. Eu acho que é isso que a gente precisa. O mundo está aí cheio de exemplo, cheio de projeto bom acontecendo. Por que o Brasil não está fazendo? Por que o Brasil é só fingir, atacar um inimigo inexistente e depois recuar e deixar a esquerda avançar? Isso não tem lógica. Isso cansa a juventude. Uma desesperança. Não, e cansa porque as pessoas percebem que é lero-lero. O lance, assim, se deu um exemplo que é muito bom. O PL. Esses números são públicos, então a gente pode falar de números públicos. O PL... Quero te dar uma informação. Aqui você vai falar o que você quiser. Tranquilo, só vou evitar o palavrão, que eu sou às vezes meio boquirroto. Tá bom, fale o que você quiser, Perfeito. Você tem liberdade plena. Então, o que eu vou te contar, o PL ele tem um fundo partidário de centenas de milhões de reais, todos os anos. A legislação eleitoral no Brasil obriga todos os partidos a gastarem cerca de 20% desse fundo com uma coisa chamada fundação. A fundação, ela tem como objetivo produzir materiais, capacitar os membros e fazer pesquisas de toda sorte para melhorar os mandatos. O PT tem uma fundação famosa, que é a Fundação Perseu Abramo, que bota ali aqueles professores universitários deles, eles ficam estudando. Não duvido que possa ter algum tipo de esquema deles ali dentro, não estou aqui falando uma opinião aqui, mas, enfim, eles fazem as pesquisas. O PL é o partido hoje com o maior fundo partidário do Brasil. E 20% desse fundo, supostamente, deveria estar sendo gasto agora na fundação do PL para a produção de todo tipo de pesquisa, que é isso que você colocou. Ora, cadê eles com material farto sobre segurança pública? Não é a pauta deles? Eles não elegem um monte de gente? Cadê esse material? Eu não estou vendo um mandatário do PL aprofundando essas discussões, por exemplo, sobre direito penal do inimigo, que é um tema que a gente está trazendo e está falando pra caramba. Ninguém está falando ali na turma do PL, por exemplo, sobre como reindustrializar o Brasil, como desenvolver regiões muito pobres, como regiões do Nordeste. A gente falou de Bolsa Família aqui. Tá, você vai resolver isso como? Aquelas pessoas não precisam trabalhar. Como é que vai chegar emprego lá? Como você vai fazer combate à corrupção? Como você vai fazer a diminuição da máquina do Estado para você poder diminuir o imposto? Tem nada. É nada. Então, eu pergunto, ora, as pessoas que acompanham o PL, que votam 22 na eleição por causa do Bolsonaro, elas gostam do Bolsonaro. Eu votei 22. E elas têm que cobrar. Por que o dinheiro delas não está sendo gasto nisso? Porque o dinheiro do fundo partidário do partido é um dinheiro outorgado pelo Estado para que o partido gaste nas atividades dele. Eu vou dar um exemplo aqui nosso. Não é nem merchan isso aqui é presente para você hoje. Pode fazer merchan Mas também, é que isso aqui é um exemplo. A gente colocou no Estatuto do Partido para não ser lero-lero. O Estatuto do Partido prevê a seguinte coisa. O livro amarelo, chama Livro Amarelo, que é uma iniciativa de vários livros que pesquisam e criam soluções para toda a temática que você possa imaginar no Brasil. O Livro Amarelo será o programa, e esse programa será atualizado o tempo todo, ou seja, nós vamos ficar o tempo todo atualizando as nossas pesquisas e os mandatos obedecem ao Livro Amarelo. Isso está no Estatuto do Partido. Ou seja, um cara que entra no partido, ele necessariamente, ele tem que seguir uma linha, a linha está lá, ela é pública, a pessoa pode comprar. Peraí, eu preciso fazer uma pergunta que é relevante agora, olho no olho. Quando o Novo foi lançado,
eu tinha um programa de televisão. Eu recebi o presidente do Novo. Ele olhou para mim e disse: você vai ser candidato a deputado federal. Eu falei: poxa, muito obrigado, fiquei honrado e tal, né? Só que você vai ter que obedecer a mim. Eu olhei para o cara e falei: então não precisa ser deputado federal, seja você. O cara que está no teu partido vai ter que obedecer você? Não é a mim. Eu vou te dar um exemplo, um problema que eu estou passando agora. Eu estou te fazendo essa pergunta porque nós temos uma circunstância municipal. Sim. Você não vai escapar de mim, gordinho. Você vai ter que falar. Então, tá pensando o quê, malandro? É o seguinte. Eu até imagino, e eu adoro esse assunto. Não, porque desculpe, porque tá uma viadagem. Que agora não pode falar viadagem. Não pode falar viadagem. Porra, não pode falar Acho mais que gordinho nada. tá pior que viadagem. É verdade, é verdade. Tá uma condenação. Do que a moça me chamou? Como é que é? Eu fui chamado aqui Idoso sem funda, né? Sem filtro. Nossa audiência. O dia que tava em pé. Idoso sem filtro. Eu fui chamado de idoso sem filtro. Então, considere que eu sou idoso sem filtro e eu estou com gente moça aqui. Gente que não se subsume a esse tipo de grilhão. Gente que está preocupada, como disse o menino agora, com aquelas pessoas do Nordeste que estão condenadas à miséria intelectual, moral e física desde que esse país foi descoberto. Isso, sabe, menos frescura e mais responsabilidade. Continue. O ponto, assim, eu sei que você já jogou uma boa pergunta que a gente vai, pelo visto, usar lá na frente, e eu vou te responder ali na outra. Mas o que eu posso falar? Não é sobre mim, não é sobre os fundadores do partido, é sobre os valores que eles estão colocando, e eu não quero parecer impessoal também, como se fosse o Novo, que o Novo não, somos um partido que parece uma empresa. Não, naturalmente, a minha energia que eu botei no partido é pro partido ter uma determinada linha, e a linha tá aqui no livro amarelo. Tá essa linha, e isso tá um presente para você. Todas as pesquisas que nós estamos fazendo sobre como construir um Brasil diferente estão aqui. São vários fascículos. E eis a coisa que eu estava falando de dinheiro, né? Aqui a gente tem 3 fascículos, né? Só quero dizer o seguinte, eu vou ler. Leia e me cobre. Eu leio. Leia e me cobre. Eu peguei uma revista do BH agora, exatamente essa revista que vocês têm, que eu achei espetacular, e é aquela sobre o Milei. Vocês que devem ter construído, que estiveram lá. Muito bem. Tem matéria deles ali. Eu li a revista. Eu quero dizer para vocês que eu advoguei na Argentina. Eu sou um homem velho, então quem é velho tem história. Eu advoguei na Argentina, representando uma empresa paranaense. Eu fui lá, cumprir mandado no bairro Once, lá em Porto Alegre, em Buenos Aires. E tudo que vocês escreveram é verdade. E eu fiquei emocionado de ler. E eu sou fã. Eu não conheço o Milei, eu conheço essa figura pública. Olha o carinha peitudo aí. Sim. O carinha que a gente tem que tirar o chapéu e realmente reverenciar. Ele é o Maradona da política. É louco igual o Maradona. Hein? É louco igual o Maradona nesse ponto. Mas é louco, mas entrega. Mas espera aí. É o louco que é o seguinte, os caras não tinham o que comer e agora tem. Sim. É o louco que a moeda dele era um lixo e não é mais. Sim. Você é louco também, Renan? E descabelado, né? Vou falar. Mas assim, não. Eu sou muito fã do Milei, muito fã. E ele fez isso. Ele diferente, não vou, né? É complicado dizer, mas ele não fica só falando, o Milei. Ele fez. E ele tá entregando mais do que imaginavam, né? Vocês viram que bateu 1,5% a inflação agora no último mês. É um recorde na Argentina nos últimos 6 anos. Eu ia te comentar isso do livro, porque é só para dar um detalhe, para falar em números para vocês. A gente vendeu mais de 2 milhões de reais desse livro. Jovens do Brasil inteiro compraram isso. Tá me dando de presente? Tô te dando de presente. A gente financiou. Não. 2 milhões de reais aqui tá o livro. Mas com esse dinheiro foi todo para montagem do partido. Como vocês ensinaram o partido? Doação e vendendo livro. Num país onde o analfabetismo funcional é a regra, ter montado um partido vendendo livro é uma coisa muito diferente. E dá o tom muito do que a gente pretende fazer e de quão diferenciada é a militância e o trabalho da nossa galera. Então, só moço que pode entrar nesse partido. Agora eu estou falando para a audiência, não para mim só. Não estou fazendo uma pergunta de ordem pessoal. Mas eu preciso te esclarecer, obviamente, considerando a minha faixa etária, né, muito embora os meninos estejam sempre aqui comigo, mas eu tenho uma determinada preponderância de faixa etária. Só moço que pode acreditar em vocês ou qualquer brasileiro de boa fé pode depositar confiança em vocês? Olha, moças também.
E qualquer brasileiro Que de boa. cara, Jaguara, meu. Não, enfim, né? Mas moças também. E eu já não sou muito moço, eu tenho 41 anos. Não parece. Então, tento parecer um pouco mais novo, mas digo para todo mundo é bem-vindo e todo mundo contribui. O Livro Amarelo, inclusive, tem pessoas de todas as ideias contribuindo. Tem grupos de trabalho sobre defesa, ciência, tecnologia, educação, especialistas em várias áreas, pessoas de várias áreas. Naturalmente, a maior parte da militância é jovem, mas não é uma coisa excludente de maneira alguma. Eu faço essa pergunta pelo seguinte: às vezes, excluir pessoas exclui também aspirações e sentimentos. Uhum. E não vejo nenhum problema com relação à faixa etária, porque nós elegemos o homem laranja lá nos Estados Unidos. Eu não votei, mas se eu votasse, eu votaria nele, obviamente. E o homem laranja não é nenhum guri, Uhum. né? Mas ele tem ideias que são muito próximas de ideias de jovens daquela nação. E eu acho que o homem laranja tem que dirigir o país dele, tudo bem. Nós temos que encontrar a nossa solução. Uhum. Mas encontrar a nossa solução implica em ouvir os jovens, mas adicionar aos jovens a experiência dos que já fizeram e já tentaram. E já tentaram fazer um partido. Eu já tentei. O União, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho uma doença de pele chamada vitiligo. Portanto, eu não posso tomar sol. E eu, quando tomo, tenho que usar um monte de frescura e tal para não me ferrar. Muito bem. Quando a gente queria fundar União, não. Como é que era o nome? Aliança. O troço não funcionou, eu tenho raiva que eu me queimei lá no vitiligo, não deu certo. Eu era o nome do partido. Eu fiquei na frente de um cartório aqui em Curitiba, sexta, sábados e não raramente domingos, pela manhã, o cartório do Bacaxiri. Lá era um dos nossos centros de coleta de assinatura. Não adiantou nada, por isso eu sei como é importante fundar um partido e como é relevante. Porque o que nós temos aí são indivíduos encastelados numa grana que nunca mais acaba, Uhum. e distribuída. Você falou no PL, eu vou te dizer, cada deputado federal do PL, poucos, eles receberam em torno de 4 milhões para fazer campanha. Uhum. Eu não sei como é que esse número pode ser no teu nível de consciência, que é São Paulo, mas não esqueça que aqui no Paraná nós temos 12 milhões de pessoas e 6 milhões de eleitores. Então, 3,5 para cada federal. Né? Nós temos menos eleitor que a cidade de São Paulo tem de habitante. Uhum. Então, você imagine, 4 para quem? 3. Assim que funciona. Sim. Não, os valores do fundo eleitoral, eles são aberrantes hoje. Os números são bastante assustadores. E o pior é que, assim, isso é difícil de explicar para as pessoas, mas eles são só uma parte do dinheiro usado na campanha. Não estou falando do dinheiro privado que é doado, mas, assim, a base hoje, e, enfim, a gente vê lá no STF o pessoal falando democracia o dia inteiro, democracia. A base da democracia brasileira é compra de voto. E a compra de voto é feita com dinheiro roubado de Caixa 2. O dinheiro roubado de Caixa 2 é dinheiro de emenda. Se você for pegar a emenda que eles chamam do RP9, que é o tal do orçamento secreto, a coisa vai para casa de 20 a 40 bi. Boa parte desse dinheiro, não vou falar que todo esse dinheiro é desviado, uma parte importante desse dinheiro ele vai para a base, é desviado pelas empresas ali e não tem fiscalização. Esse dinheiro é usado pelos deputados, em geral, do Centrão, todo mundo, Centrão, esquerda, direita, meio que todo mundo usa para comprar voto. A base da democracia brasileira é compra de voto. Tá bom, Renan. Coloca algumas soluções aí para a audiência entender. Eu vou dar um exemplo. A gente falou bastante hoje, curiosamente hoje, sobre essa questão do Nordeste. A gente está no Paraná, e o Paraná é um dos estados mais produtivos do Brasil, um dos maiores PIBs do Brasil, PIB per capita alto, e é um dos estados que pagam conta. E eu sei que existe toda uma discussão, e a esquerda que puxou essa discussão primeiro, sobre briga entre regiões. Nesse instante, eu estou falando isso porque hoje nós estamos fazendo uma perfuração de um poço de água, agora no interior do Rio Grande do Norte, um lugar desértico, que o PT só fica mandando aqueles caminhões-pipa e mantendo aquelas pessoas na pobreza extrema. A gente vai estar fazendo um plano agora lá, naturalmente não seremos nós com nossos recursos minguados que vamos levar água para o sertão, mas o que a gente vai demonstrar? Que por um custo baixo você consegue montar um poço com energia solar, levar água por gotejamento para as propriedades rurais ao redor, daquelas pessoas que estão passando fome, que hoje vivem dependendo do Estado,
e dar treinamento com elas junto com o Senar, que é uma espécie de Senai da agricultura, e tornar essas pessoas produtivas num período de 6 meses. Essas pessoas vão ser autossustentáveis. O que a gente quer demonstrar, que acho que é o grande sonho nosso, se você conseguir tirar da pobreza extrema uma massa de pessoas e tornar elas minimamente de classe média, e a gente está falando aqui especialmente da região nordeste do Brasil e algumas regiões periféricas, você tem uma revolução que acontece. A primeira revolução é que vocês aqui no Paraná vão pagar menos impostos. A galera de São Paulo, de onde eu sou, também vai. A segunda revolução é que essas pessoas não vendem o voto. Classe média não vende voto. Quem não vende voto não coloca vagabundo do centrão, tampouco vai ficar vendendo aquele assistencialismo meio besta de esquerda. A mudança do padrão eleitoral, especialmente no Nordeste, vai mudar a composição da Câmara, composição do Senado. Você vai ter mais gente compromissada com uma agenda que a gente concorda. E eu sei que isso é um projeto que vai demorar 10, 20 anos, a gente tratar da industrialização e do aumento da capacidade produtiva do homem no Nordeste, mas se a gente aqui do Sul não colocar isso como uma meta geracional, tem outras, a gente pode falar de combate ao crime, a gente tem muita ideia diferente para tratar, mas se a gente não tratar as coisas nesse termo, e se a gente não falar, a gente aqui de baixo vai ajudar a resolver as coisas lá em cima, a gente vai ser escravizado, que é o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é, o Lula anunciou agora um novo Vale Gás, vai anunciar que pessoas mais pobres não vão pagar conta de energia elétrica. Sabe como é que eu estou chamando essa operação? Já falar Missão Impossível. Não, Venezuela do Sul. A do Lula. Sim. É Venezuela do Sul. Sim. Ele vai tentar. Sim. Se ele for para porrada na urna em 26, ele leva um quinal que nunca mais vai esquecer. Sim. Então eles vão tentar. Anote que eles vão tentar. E reparou que o plano dele hoje, ele meio que desistiu de ter crescimento econômico, ele só tá falando em sair distribuindo dinheiro. Então, agora teve um novo Vale Gás, teve agora um de energia elétrica, Sim. E a conta vai ficar para quem? Basicamente para quem é... Para quem produz, né? Para quem produz. Então, tá muito óbvio o jogo. E o jogo, eles vão manter se a gente aceitar essa dicotomia entre norte e sul. Como o Brasil é uma federação, ou a gente assume a responsabilidade sobre as pessoas que não estão produtivas, ou a gente vai se ferrar, cara. Então, esse Vou contar é uma história rapidinha para você. Essa dicotomia norte-sul causa o seguinte problema. Eu fui presidente da Federação Paraense de Basquete. Tinha uma eleição nacional. Nós perdemos a eleição. Quem capitaneava o grupo dos candidatos era o presidente da Federação Paulista. A seleção brasileira de basquete masculino só tinha cara de São Paulo do Rio de Janeiro, e a seleção, e um cara de Goiás, e a seleção feminina só atletas de São Paulo. Fomos para a eleição. Perdemos por um voto. Sabe de que estado? Do Piauí. Sabe quando que, com todo respeito ao Piauí, ao meu amado Piauí, sabe quando que vai ter um jogador de basquete do Piauí na Seleção Brasileira de Basquete? Pode ser que em 2912, mais ou menos. Isso foi quando? Não te interessa saber. Não, eu quero dar um exemplo. Isso foi você quando? quer me chamar de velho? Não. Eu quero dizer que nada mudou. Isso foi em 1986. Mês passado ganhou um cara de Rondônia para a CBF. Eu ia dar esse exemplo. Não, piorou, né? Piorou. Rondônia, acho que nem time de futebol tem. Nada contra o estado do Rondônia e contra os cidadãos de Rondônia. Mas nem time de futebol tem lá. Mas ele é o representante do filho do Sarney. Essa tinha uma divisão. Então quer dizer, nada mudou. Não, tinha uma briga lá do filho do Sarney contra o filho do Gilmar Mendes. É isso. Sim, e um mar de dinheiro envolvido. Esse é um retrato do Brasil agora focado no esporte, né? Eu fiz uma provocação no Twitter, eu queria saber a tua opinião. Eu sei que você era um entrevistador, mas eu vou jogar aqui. Uma das coisas que a gente vem falando... Primeiro me chame de você, não me humilhe. Você já tem 41, Piá. Tá tudo bem. Não comece. Então fechou. Então, vou jogar uma provocação para você. A gente vem falando de uma das coisas que a gente quer trazer. A ideia é a seguinte. Municípios, começar por municípios, depois estados. Municípios cujos administradores não conseguem atingir números básicos em termos de desenvolvimento humano. Por exemplo, não ter 10% de cobertura de esgoto. Você não consegue ter números do ranking de IDEB minimamente aceitáveis. Taxa de analfabetismo alto. Essas pessoas, essas elites locais devem ter condição de se eleger? Devem ter o direito de permanecer se elegendo? Mesmo por décadas... Você está querendo criar uma espécie de cláusula de recall. É isso? Quase. Eu quero jogar um desafio para as pessoas. É o seguinte... Hoje os partidos, o dinheiro que os partidos administram, ele é oriundo do desempenho eleitoral de deputado federal. E se a gente mudar a lógica e a gente recompensar, não só os partidos, a gente pode mudar, mas o sistema de recompensa tem que ser por bater desempenho. Então, se você é um prefeito numa cidade, você pegou com uma cobertura de esgoto de 2%,
é estipulado pelo próprio Tribunal Eleitoral, que fica estipulado. Você tem que entregar com 8%. Um plano de metas bem simples. Não entregou os 8%, é igual à lei de responsabilidade fiscal que já existe. Não é usada, mas existe. Que existe. É uma lei de responsabilidade de gestão. Lei de responsabilidade executiva. Ele não pode participar de eleição. Nem ele, nem o partido daquele município. O que você está fazendo é simples. Você está, de alguma maneira, levando uma leitura liberal para a administração pública. E por que eu digo isso? Porque eu tenho um escritório de advocacia. Se ele não funcionar, eu sou despejado do prédio, eu não tenho água, eu não tenho luz, eu não tenho telefone, ou seja, ou eu tenho desempenho, ou eu tenho uma punição imediata. Uhum. Por quê? Inepto. Sim. Então, o que você está propondo é apenas transformar a vida pública brasileira em razoavelmente passível de desempenho, o que seria maravilhoso. Sim. Aí a gente atinge essa divisão de riqueza que eu falei, tudo que eu falei inteiramente. Parabéns. Porque da forma como está o sistema de incentivos nosso, você vai pegar o Ciro Nogueira do Piauí, precisa ficar no Piauí. Eu só tenho 2 minutos, porque depois entra a Voz do Brasil. Então eu quero te dizer o seguinte, nos 2 minutos que me restam. Eu estou muito feliz por ter recebido a juventude aqui. E a gente não expressa felicidade só com conversa fiada. Vocês têm, a partir da semana que vem, meia hora neste programa, no dia que vocês escolherem. Entra quem vocês quiserem, como quiserem, dentro dos parâmetros que eu tenho para oferecer. É bom? Eu nem mereço, eu fico honradíssimo e eu fico... Enfim, o que a gente puder contribuir, vamos contribuir. Para a gente é uma honra. Veja, o rádio tem essa vantagem. A gente pode linkar, falar de São Paulo, falar seja de onde for. Nós vamos dar uma contribuição, sim, para a juventude brasileira e para a criação de qual partido, meu jovem? Partido Missão. Então vai ser também uma missão nossa. Fico muito honrado. Muito agradeço demais. Uma honra.